Mário Jardel de Almeida Ribeiro. O nome evoca a imagem de um centroavante clássico, um predador de área com uma capacidade de finalização aérea que beirava o sobrenatural. Nascido em Fortaleza, Ceará, em 18 de setembro de 1973, a trajetória de Jardel é uma montanha-russa de glória estrondosa e desafios pessoais profundos, um conto que merece ser contado em toda a sua intensidade. A história de Jardel no futebol começou cedo, nas ruas de sua cidade natal. Seu talento para o gol era inato, mas foi no Vasco da Gama que ele deu seus primeiros passos profissionais, estreando com apenas 18 anos. No entanto, foi no sul do Brasil, vestindo a camisa do Grêmio, que o mundo do futebol começou a tomar nota de sua presença imponente. Em 1995, Jardel se tornou o símbolo de uma das maiores conquistas do Grêmio, a Copa Libertadores da América. Sob o comando de Luiz Felipe Scolari, o Felipão, Jardel não era apenas um finalizador, ele era a referência, o ponto focal de um ataque letal. Sua performance na final contra o Atlético Nacional, especialmente o gol de cabeça que marcou no jogo de ida, solidificou seu status como um herói tricolor. Aquele título não apenas o catapultou para o estrelato nacional, mas também abriu as portas do futebol europeu, o palco onde ele se tornaria uma lenda. A travessia do Atlântico levou Jardel a Portugal, para o Futebol Clube do Porto, em 1996. Foi na cidade invicta que Mário Jardel se transformou em Super Mário. Sua chegada coincidiu com uma era de domínio portista, e Jardel foi o motor dessa máquina de vitórias. Em 4 temporadas no Porto, seus números são simplesmente assombrosos: 168 gols em 175 jogos. Uma média de quase um gol por partida, um feito raríssimo no futebol de alto nível. A Europa se rendeu ao seu poder de cabeceio. Jardel não precisava de dribles longos ou corridas vertiginosas. Sua arte residia na antecipação, no posicionamento perfeito e na impulsão. Ele parecia flutuar no ar, encontrando a bola com a testa de forma implacável. Os cruzamentos de seus companheiros eram meio gol, e ele os transformava em certeza. O reconhecimento internacional veio em 1999, quando Jardel conquistou sua primeira chuteira de ouro, o prêmio dado ao maior artilheiro das ligas europeias. Ele superou atacantes de renome mundial, provando que sua eficácia não era um acaso, mas sim o resultado de um talento puro e focado. Em 2000, Jardel partiu para um novo desafio, o Galatasaray, da Turquia. Sua passagem por lá foi breve, mas igualmente impactante. Em 43 jogos, marcou 34 gols, ajudando o clube a conquistar a Supertaça Europeia contra o Real Madrid, um feito histórico para o futebol turco. Sua capacidade de adaptação a diferentes ligas e culturas, mantendo o mesmo nível de letalidade, era a prova de sua grandeza. O regresso a Portugal aconteceu em 2001, mas desta vez para o rival do Porto, o Sporting Clube de Portugal. Muitos questionaram a mudança, mas Jardel respondeu da única forma que sabia: com gols. A temporada de 2001 a 2002 foi, talvez, o auge estatístico de sua carreira. Ele marcou 42 gols no campeonato português, um número estratosférico que lhe garantiu a segunda chuteira de ouro, um feito que o colocou no panteão dos maiores goleadores da história do futebol. Naquela época, apenas ele e o lendário Eusébio haviam conquistado o prêmio 2 vezes. Apesar de seu sucesso estrondoso em clubes, a relação de Jardel com a seleção brasileira foi marcada por oportunidades limitadas. Ele foi campeão mundial sub-20 em 1993, mas na equipe principal, a concorrência era feroz. Ronaldo, Romário, Rivaldo, a constelação de atacantes brasileiros da época era incomparável. Jardel fez poucas partidas pela seleção, um fato que até hoje gera debate entre os fãs sobre se ele merecia mais chances. A partir de 2003, a carreira de Jardel começou a declinar. As lesões, a falta de disciplina e os problemas pessoais começaram a pesar. Ele passou por clubes como Bolton Wanderers na Inglaterra, Ancona na Itália, e uma série de outras equipes no Brasil e no exterior, mas nunca mais recuperou a forma física e a mentalidade que o tornaram um dos atacantes mais temidos do mundo. O que se seguiu foi um período de luta. Jardel, o ídolo, o artilheiro implacável, enfrentou batalhas contra o álcool, a cocaína e a depressão. Sua história pós-futebol é um lembrete doloroso de que a glória nos gramados não imuniza ninguém contra os desafios da vida. Em entrevistas recentes, ele tem sido franco sobre seus problemas, usando sua experiência para alertar outros. Ele chegou a declarar que poderia estar morto, uma frase que ressalta a gravidade de sua luta e a força que ele encontrou para se reerguer. A carreira de Jardel é um estudo de contrastes.
De um lado, a máquina de gols, o cabeceador inigualável, o campeão da Libertadores e bicampeão da chuteira de ouro. De outro, o homem que lutou contra seus demônios internos. Seus recordes e conquistas permanecem. Ele é lembrado em Porto, Lisboa e Grêmio como um gigante. Sua técnica de cabeceio é estudada até hoje. Jardel não era um jogador completo no sentido moderno do termo, mas naquilo que ele fazia de melhor, marcar gols, ele era insuperável. A história de Mário Jardel é uma lição sobre o talento puro, a efemeridade da fama e a importância da saúde mental. É a saga de um Super Mario que, mesmo após o apito final, continua a lutar a partida mais importante de todas, a da vida. O legado de Jardel é um misto de saudade dos gols impossíveis e de respeito pela sua coragem em enfrentar e falar abertamente sobre suas vulnerabilidades. Ele foi, e para muitos ainda é, o maior cabeceador que o futebol já viu. A sua passagem pelo Grêmio, com a conquista da Libertadores, é um marco. A forma como ele dominou o futebol português, quebrando recordes de golos e conquistando 2 chuteiras de ouro, é um feito que poucos conseguiram. A transição para o Galatasaray e o impacto imediato na Supertaça Europeia demonstram a sua capacidade de ser decisivo nos momentos cruciais. A fase final da sua carreira, embora menos brilhante em termos desportivos, é crucial para entender a sua humanidade. O reconhecimento e a busca por ajuda para os problemas de dependência e depressão mostram uma força diferente daquela exibida nos relvados, mas igualmente admirável. Jardel é um nome que ressoa com a nostalgia de um futebol mais focado na especialização. Ele era o número 9 puro, o finalizador que esperava pacientemente a oportunidade para a estocada final. A sua história é um testemunho de que o talento, por mais grandioso que seja, precisa de suporte e cuidado para perdurar. O impacto de Jardel transcendeu os clubes por onde passou. Ele elevou o nível de exigência para os atacantes e deixou uma marca indelével no coração dos adeptos. O grito de Jardel. Jardel, ecoava nos estádios, um som que celebrava a certeza do golo. Este é o retrato de Mário Jardel, o artilheiro imortal, o Super Mario, o homem que nos ensinou que a vida, assim como o futebol, é feita de altos e baixos, e que a maior vitória é sempre a superação.